Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja sobre a sua vida, a vida de toda a sua família, para a glória do nosso Deus. Gostaria de trazer uma palavra para o seu coração, para a sua vida e para a vida de toda a sua família em Cristo Jesus. O estudo da palavra do Senhor, estudo bíblico, para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical e, sobretudo, da classe Estrela da Manhã. Vamos meditar novamente no livro de Levítico, agora no capítulo 16. Se você perceber, talvez, na sua Bíblia, vai trazer um título de O Dia da Expiação. Todavia, o tema que eu quero trazer nesse momento é um tema muito importante para os nossos dias de hoje. Eu quero falar sobre relacionamento com Deus. O que é isso? E o que isso implica para nossas vidas? E como é que deve ser este relacionamento também com Deus? Eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta em Levítico capítulo 16, verso 1 até o verso número 28, porque nós vamos citar alguns versículos desse texto. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando se fala sobre relacionamento com o nosso Deus. E às vezes nós temos um pensamento errôneo, um pensamento errado, né? E muitas das vezes, acredito que você já ouviu falar de frases como essa. Meu relacionamento com Deus é eu com Deus. Eu cuido da minha vida com Deus. E às vezes nós trazemos alguns artifícios de um relacionamento com Deus que acaba adoecendo o nosso relacionamento com Deus. É como se fosse um relacionamento conjugal, ou mesmo dentro de uma família. Quando nós trazemos alguns elementos que não fazem parte dessa família, que não fazem parte da família, o que vai acontecer? Vai existir uma colisão, vai atrapalhar esse relacionamento familiar. É a mesma coisa relacionamento com Deus. Se nós trazemos alguns artifícios que Deus não agrada a Deus, isso atrapalha nosso relacionamento com Deus. Aqui, esse texto de Levítico dá a entender que existia um dia no ano, que os sacerdotes chegavam na presença de Deus, traziam as orações, primeiro faziam sacrifícios, queimavam incensos, traziam que eram as orações dos santos, e chegavam diante do Senhor como um aroma suave, e eles assim entendiam que Deus estava se agradando novamente, sendo misericórdia do povo. E se nós vamos aplicar esse dia do ano, aparentemente no 17º mês do calendário judaico, em que os sacerdotes eles entravam no santuário para oferecer então esses sacrifícios a Deus, como um relacionamento com Deus. O objetivo de Deus, ao instruir essa prática, era convocar os seus servos anualmente para um momento de quebrantamento com Deus e arrependimento também coletivo, aonde, conforme eu já falei, os sacerdotes eles traziam então assim, essas orações dos santos, perdão, e assim eles eram perdoados diante da face do Senhor. E é por isso que eu quero falar desse relacionamento com Deus. Primeiro, o relacionamento entre Deus e homem deve ser caracterizado com uma reverência. Tem que ter uma reverência a Deus. E eu fico assim pensando, meus irmãos, é bem verdade que nós vivemos um momento na época da graça de Deus. Nós vivemos no momento da época da graça de Deus. Mas às vezes nós cegamos, ou mesmo queremos trazer os nossos artifícios, os nossos desejos, os nossos corações, para contrapor essa graça de Deus, alegando que é uma graça de Deus, e muitas das vezes, e assim, negamos a reverência diante do Senhor. Por exemplo, antes de eu continuar, ainda aqui no livro de Levítico, se você perceber,
capítulo 10, capítulo 10, verso 1, na verdade, verso número 2, diz o seguinte: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade. Naquele que se chegue a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, é que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles haviam pegado o incenso, trazido diante da face do Senhor para consagrar. E Deus abominou esse critério, porque quem poderia fazer isso era somente o sacerdote, era somente Arão. Embora que Nadab e Abiú eram filhos de sacerdote Arão, mas Deus havia dito que somente o sacerdote podia fazer sacrifício. Teoricamente, vamos dizer, num senso comum, eles até faziam uma coisa boa. Não, eles trouxeram o incenso para ser consagrado. Mas só que eles fizeram de forma errada. De forma errada. E muitas das vezes nós até temos um pensamento assim, até, entre aspas, meio que louvável, né? Mas só que Deus, ele abomina. Deus deixou todo o critério de como é que deve ser, né, a intimidade, o relacionamento com Ele, o relacionamento com Deus, como é que deve ser. Outro exemplo, lá no Novo Testamento, nós vemos um casal, Ananias e Safira. Eles haviam vendido uma propriedade. Naquela época, quem tinha uma propriedade era vendida e traziam o dinheiro nos pés dos discípulos, dos apóstolos. Então, aqueles recursos era